No nono ano, vamos dar sequência aí ao nosso vídeo, né? Vamos fazer agora falar sobre o volume das pirâmides. Mas antes, pessoal, no vídeo anterior nós falamos do volume dos prismas. E o que é a diferença de prisma para pirâmide? Pessoal, o prisma ele possui duas bases e as laterais são retangulares. E as pirâmides? As pirâmides ela possui apenas uma base e as laterais são triângulos. Eu vou mostrar um desenho para você aqui, muito bem. Olha o desenho aqui, ó. Tá a lápis, mas depois no exercício eu vou passar a caneta. Então você tem apenas uma base, ó. E a lateral dela, você vê que é formada por triângulo. Pode ver, ó. Tudo é triângulo. Olha o outro aqui, ó. Triângulo, ó. Beleza? Então essa é a diferença do prisma para as pirâmides. Pirâmide você só tem uma base, tá? Pessoal, aí eu falo para os meus alunos a seguinte fórmula. Quando você tiver o biquinho, você divide por 3. Porque se você pegar aqui, ó, o AB vezes o H, é a mesma forma do prisma. AB vezes H. Só que as pirâmides você vai dividir por 3, beleza? Então você lembra, eu falo para os meus alunos o seguinte, que prisma ele tem duas bases, ele não tem biquinho. A pirâmide ele só tem uma base, a outra é o biquinho. O biquinho que eu falo, pessoal, é esse aqui, ó. É o ponto, tá? Esse é o ponto, isso aqui que é o biquinho. Então se tem bico, eu não divido por 3. Se não tem, eu divido por 3. Mas vamos lá, pessoal, a pirâmide ela é bem parecida com os prismas no formato dos cálculos. Você vai calcular o AB primeiro e a base da pirâmide pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um triângulo, pode ser um trapézio, pode ser um losango, pode ser qualquer figura plana, a base dela. É óbvio que o problema vai ter que deixar claro para você. Se trata de uma pirâmide de base quadrada ou retangular, tá? E aí você calcula o AB primeiro, depois você multiplica e divide por 3. Vamos ver no exemplo como é que isso é cobrado. E o exemplo que nós temos, pessoal, é exatamente esse aqui, ó. Olha só. Esta pirâmide que está aqui, o desenho da pirâmide. Esta pirâmide tem base retangular. Olha bem, base retangular. Determine o volume desta pirâmide. Pessoal, a base dela é um retângulo. Olha a altura dela aqui, a altura é 8. E as dimensões do retângulo é 3 e 2. Então você vai calcular o AB primeiro. Aí eu fiz ele aqui, ó, o AB, que é um retângulo, é base vezes altura. Se a base é 3, a altura é 2, então 3 vezes 2, 6. Depois você calculou a área da base, você joga na fórmula. Então vai ficar a área da base vezes a altura. Então é 6 vezes 8. Esse 8 é a altura da pirâmide. 6 vezes 8, 48, dividido para 3, vai dar 16. Olha a unidade que está lá. A unidade de medida não está em centímetro, então é centímetro cubo. Falou de volume, você pega a unidade de medida e eleva o cubo. Exemplo 2. Uma pirâmide tem base 10 centímetros e altura 9. Determine o volume. Pessoal, olha bem. Nesse tipo de problema, a interpretação é de fundamental importância. Veja vocês que em nenhum momento ele falou para nós que a pirâmide ela tem uma base quadrada, uma base retangular, uma base triangular. Ele não disse isso. Ele está dizendo, uma pirâmide tem base e o valor dela é 10. E a altura vale 9. Então, pessoal, você não vai calcular o AB separado, porque ele já está dando o valor do AB. Ele já está dizendo que ele vale 10. Então é só jogar na fórmula. Ok? Então vai ficar ó, AB vezes o H dividido por 3. Aí quem é o AB? O AB ele deu para nós, que é 10 vezes 9 dividido para 3. 10 vezes 9, 90, dividido para 3, vai dar 30 centímetros cúbicos. Beleza? Mais um exemplo para ficar bem claro para vocês. Aqui, pessoal, nós temos, determine o volume da pirâmide, de base quadrangular, de aresta 4 centímetros. Ó, ele falou para nós que a base é um quadrado. Então, está aqui uma pirâmide, a base dela é um quadrado, os lados, e a altura dela vale 6. Então, tem que calcular a área da base primeiro. Como é que eu calculo a área da base? É a área da base, L ao quadrado. Por que eu estou usando a forma da área? Porque ele está dizendo que é uma quadrangular. Aí L ao quadrado, o lado é 4, 4 ao quadrado dá 16. Aí o volume é a área da base vezes a altura dividido para 3. Então você vai pegar 16 vezes 6 e dividido para 3. Esse 6 ele deu no problema, tá? 16 vezes 6 vai dar 96. Dividido para 3,
Então você tem 32 centímetros cúbicos. Beleza, pessoal? Tá claro até aqui? Percebeu, pessoal, que não é nada tão monstro que vocês não consigam fazer? É praticar, gente, não adianta, tem que ser prático. Como é que a gente memoriza a forma? Praticando, fazendo vários exercícios. E agora eu vou deixar uma lista de exercício aqui com nada mais, nada menos, 9 questões para vocês fazerem. Depois eu vou postar um vídeo com todas as correções, como eu sempre faço. Determine o volume, a área total e a diagonal de um cubo que possui aresta 10 centímetros. Pessoal, eu quero que você faça o cálculo com os três, o volume, a área total e a diagonal, e o lado dela é 10. Determine o volume de uma caixa que possui dimensões 5, 8 e 7. Pessoal, se é uma caixa, é um paralelepípedo. Então, ele quer o volume do paralelepípedo. Determine o volume de um cubo, sabendo que sua diagonal mede 6 raiz de 3. Nós fizemos no exemplo um exercício igualzinho. Então, pessoal, o que você tem que fazer? Determine o volume do cubo. Só que eu já estou te dando o valor de quem? Da diagonal. Olha como eu fiz no exemplo e faça aqui. Você vai descobrir o valor do A e da aresta e depois jogar na forma do volume. Qual é o valor da área total e da diagonal do paralelepípedo que possui dimensões 2, 3 e 6? Ele quer a área total e ele quer a diagonal do paralelepípedo. Olha a fórmula e faça os cálculos. Olha as dimensões, está bem aqui. Ó. Determine o volume do prisma triangular. Ó, falou triangular. Com as seguintes dimensões das arestas, 3 e 6. Calcule a área da base do triângulo primeiro. A base é 3, a altura é 6. Depois que você descobrir o AB, você vai pegar o resultado dele e multiplicar pela altura, que é 8. E aí você vai ter o volume do prisma. Um prisma quadrangular, ó, quadrado agora, regular, possui aresta da base medindo 6, já a altura do prisma mede 5. Determine o volume. Então, ó, quadrangular, quadrado de aresta 6, calcula a área do quadrado primeiro, que é o AB, o resultado multiplica por 5 e aí você tem o volume do prisma. Falou agora de pirâmide. A base de uma pirâmide é um quadrado de aresta 5. Ó, calcula o AB primeiro, a área do quadrado com o lado 5. Depois você, sabendo que a altura da pirâmide mede 10, aí você joga na forma. Lembrando que o volume da pirâmide, ele quer o volume, é a área da base vezes a altura dividido por 3. Uma pirâmide de base triangular com aresta 6 e 5, determine o volume da pirâmide com altura 4. Então, a mesma coisa, a pirâmide de base triangular. Calcula a área do triângulo primeiro, 6 e 5. Depois, vocês calculam a área do triângulo, você vai multiplicar e dividir por 3. E aí você tem o resultado do volume. Uma pirâmide possui base 18 e altura 12. Determine o volume desta pirâmide. Pessoal, aqui você veja que em nenhum momento ele falou para você que a pirâmide é de base quadrada, ou retangular, ou triangular, ele não falou nada. Se ele não falou nada, você joga direto na fórmula. Lembrando que a base ele deu para vocês, e a altura ele deu para vocês. Nós fizemos um exercício igualzinho. Determine o volume desta pirâmide. Lembrando que a forma do volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Pessoal, faça esses exercícios. Não deixem de fazer. Como é que eu vou saber se vocês estão aprendendo ou não? É vocês me mandando as atividades feitas. E todos que me mandam atividade, eu corrijo e anoto numa lista. Porque é assim que eu vou ter esse conhecimento de vocês. Eu preciso de um retorno. Não desanime, pessoal. Mantenha o seu ânimo, mantenha a sua aptidão, que nós estamos já chegando no final do bimestre. Nós estamos já no final do ano. O ano está acabando. Então, mantenha essa postura de estudar. Porque ano que vem eu quero ver todos vocês no primeiro ano. Um abraço a todos, até o próximo encontro.